bem-vinda, Thaís. Obrigada, Michel. Uma honra estar aqui na Endorfina. Faz muito tempo que eu sou sua ouvinte, então eu estou extremamente feliz de estar aqui conversando com você e falar de um desafio que é um sonho aí de criança. Então, vamos lá. Então, já que você é ouvinte do Endorfina, né? E eu te ouvi lá atrás, no episódio do Swimcast, da Bia e do Danilo, mas já falei aqui agora, antes de começar o episódio, né? Meu agradecimento ao Henrique Garrido, que é o nosso amigo em comum, que falou: olha, você tem que gravar com ela, porque agora ela vai nadar a mancha. E naquela ocasião, né, acho que foi 2019, o episódio com a Bia, episódio número 9, que aliás vai estar num link aqui no post do episódio de hoje lá no meu site, para quem quiser ouvir. Infelizmente o Swimcast parou no episódio 100 e alguma coisinha. Quem sabe a Bia se anime aí a voltar daqui a pouco, a hora que o filho dela crescer um pouquinho mais, né? Mas o Canal da Mancha era um sonho, como você acabou de falar, e agora ele ainda é um sonho, mas é um sonho que você já está trabalhando duro para conquistá-lo, para realizá-lo. E por conta disso, eu quero te fazer uma pergunta. Agora é uma hora boa da gente bater um papo, da Thaís Santana finalmente estar no Endorfina Podcast, depois de tantos outros nadadores e pessoas que atravessaram o Canal da Mancha? Eu acho que sim, com certeza, porque eu acho que desde quando eu conversei com a Bia sobre o canal era um sonho distante, sabe? E é muito louco que ao passar do tempo eu fui amadurecendo e, poxa, agora eu senti que é o momento certo para correr atrás desse grande, eu acho que é o maior sonho que eu tive na minha vida. Uhum. Então, eu acho que é o momento certo, sim, com certeza. Você consegue se lembrar da onde veio, e da onde que surgiu, de onde que você começou a alimentar essa possibilidade, ou essa vontade, né? Talvez possibilidade mais recentemente, mas quando que você ali, conheceu o Canal da Mancha, se é que você se recorda, e quando que você pensou, puxa, um dia seria interessante, ser super legal se eu conseguisse nadar? Eu lembro e muito bem, viu, Michel? É igual, eu tive o interesse de pesquisar sobre o Canal da Mancha quando eu comecei a participar de provas mais longas. Então, quando eu fiz a minha primeira travessia 14 bis, que foi a minha primeira prova longa da vida, foi mais no sentido de motivação para permanecer treinando forte, porque há 10 anos que eu estava participando do Campeonato Brasileiro e eram sempre as mesmas etapas, e esse período de faculdade, dessa mudança de rotina que eu tive, eu precisava de uma motivação a mais. Aí eu conversei com a minha técnica na época, que era a Fernanda Machado, eu falei, poxa, eu acho que a travessia 14 bis é uma boa opção para eu me motivar e, quem sabe, gostar dessa modalidade nova. Daí, com esse interesse, eu comecei a pesquisar principalmente sobre o Canal da Mancha. E é muito engraçado, porque a primeira pessoa que veio na minha pesquisa foi a Marta Iso, Ah, que é uma, legal. é, que é uma atleta que é uma grande, grande, grande amiga minha. E na época eu não conhecia pessoalmente, então eu brinco com ela e falo, poxa, Martinha, eu conheci você primeiro no YouTube. Não foi no vídeo dela no Ronivon, não, né? Não, exato. E foi bem o vídeo da travessia dela do Canal da Mancha. E eu fiquei assim, maravilhada. E no sentido de maravilhada de algo sensacional que uma pessoa, de uma brasileira que está atravessando o Canal da Mancha, mas na época eu nunca imaginei que um dia eu iria fazer. Sabe aquela coisa que você admira uma pessoa, mas poxa, isso que ela faz, eu acho que eu não tenho capacidade É de tão fazer um distante dia. que você não se coloca nessa. Você não ousa nem sonhar, tipo, ah, quem sabe um dia, né? Tão distante que você não. Entendi. Exato. E assim, uma admiração por isso. Então eu admirava ela antes de conhecê-la pessoalmente. Conheci pessoalmente e eu admiro ainda mais. Uhum. Então, esse primeiro contato com o Canal da Mancha foi com a Marta Iso. E eu Que tive outros legal. contatos também, né?
Uhum, outros sinais uhum. no Canal da Mancha. Obviamente, você ouviu minha conversa com ela aqui, né? Uhum. É uma pessoa fantástica. E quando que você descobriu, ou entendeu, ou teve a noção de que sim, você poderia tentar, né? Você tem Sim. gabarito, você tem qualidade, características e condição de nadar a mancha. Quando foi isso? Faz muito tempo? Naquela época da Bia, você já tinha essa noção por conta de todos os seus resultados? Ó, na época da Bia ainda não tinha, Michel. Muito louco. Era esse sonho distante também, igual eu falei sobre a Martinha, agora há pouco. Eu tive ano passado, pouco tempo, juro pra você. Porque E o que te fez, assim? Foi tipo, um dia você estava, sei lá, conversando com o Nicolas, o teu marido, e de repente surgiu o assunto. Da onde que veio isso? Ou foi alguma coisa que foi, de repente, sendo construída ao longo, né, de algum período? é que assim, em 2015, se eu não me engano, é que eu sou bem ruim de data, mas eu acredito que seja 2015. Eu e o Nick, que é o meu marido, a gente acompanhou o Samir no Canal da Mancha. A gente estava lá quando ele Ah, atravessou. é verdade, você acompanhou o Samir. Eu não vou lembrar agora também se foi 2015, mas deve ter sido por aí. Eu acho que 15, foi nesse ano. 16, aham. E assim, aí eu tive a experiência de estar presente no local. E, nossa, Michel, eu cheguei, no primeiro dia que eu cheguei lá, e a gente treinou com o Samir, foi só meia hora. Eu nunca senti tanto frio na minha vida. E eu não podia falar nada, porque eu estava nadando com o Samir e eu não podia demonstrar que eu estava com frio, né? Poxa, o cara vai atravessar o canal na próxima semana. Sai da Então eu água estava roxa, morrendo de meu. Não, tá frio, bom, tá bom. bem assim. E assim, eu morrendo de frio, eu tentando ficar o mais plena possível, sabe? É muito louco mesmo. Então, esse patamar de sonho, eu acho que abriu ainda mais a distância, por conhecer o local, por estar ali presente. E assim, a gente sabe que é um desafio grande. Não é à toa que se chama como o Everest da natação. Mas eu estando presente lá, eu acho que, assim, poxa, realmente isso é desafiador. Tem o seu nome e é real, o que todos dizem, né? E, e ao decorrer do tempo que eu estava com ele lá, o máximo que eu aguentei nadando em água fria lá foi em 2 horas e meia, no último dia. E foi no dia que ele atravessou, quando ele estava nadando, ele estava atravessando o Canal da Mancha, eu fiquei com a Lari, que é a esposa dele, né, do Samir, e nesse tempo que ele estava nadando, eu fui treinar e eu aguentei ficar 2 horas e meia naquela água gelada. Então, eu sei que o meu principal desafio, com certeza, é a água gelada. Mas, assim, voltando ao que você perguntou, essa decisão de fazer o Canal da Mancha, que esse era o meu momento certo para vencer esse desafio, foi ano passado. E foi muito louco, porque ano passado eu passei por um período que eu fiquei praticamente sedentária, eu fiquei mergulhada no trabalho, e eu comecei a sentir muito sono durante o dia, é, mesmo assim, tentando cuidar um pouco da alimentação, eu me sentia disposta, e poxa, eu tenho alguma coisa errada. Aí que eu procurei ajuda, fui numa médica, fiz o exame de sangue, estavam todos horrorosos. E é um susto para mim, que eu nunca tive nenhum problema de saúde. Eu sempre tive o esporte na minha vida e por isso eu sempre me mantive saudável. Uhum. Então, essa questão da saúde que fez essa virada de chave de eu querer realizar esse sonho. Claro que eu voltei a treinar, voltei praticamente do zero, por mais que eu não fiquei muito tempo sem treinar, foram alguns meses, mas já fez um belo estrago. Nossa, é. Eu respeitei todo o período de treinamento
E, poxa, agora eu tô com 31 anos, sou casada, o Nick é enlouquecido por criança, por ele já teria filho há muito tempo, eu que estou segurando a barra. Aí, por questão de maturidade também, eu conversei com o Nick e cheguei, poxa, eu acho que agora eu estou no momento certo de eu realizar esse sonho, porque foi a primeira vez que eu vi a natação não como algo competitivo, que eu sempre tive esse lado competitivo em primeiro lugar. Eu nunca pensei Uhum. o esporte como saúde, como bem-estar mental. E como eu tive essa virada de chave ano passado, eu pensei no Canal da Mancha que era o momento certo de eu poder realizar esse sonho. Pelo meu sonho, não pensando em competição, em desempenho, porque realmente eu sei que é o momento certo e que eu estou também madura o suficiente para fazer todo o planejamento e chegar lá da melhor forma possível. Cara, sensacional. Agora eu vou querer voltar a esse assunto já já, antes da gente terminar a conversa, inclusive do assunto filhos, e quem sabe, né, eu vou te fazer uma provocação aqui, mas lá atrás no Simcast você já tinha falado dessa questão de filho e tal. Então eu supus aqui mesmo que eventualmente, né, você agora numa outra fase de vida, 31 anos, né? De repente você faz o canal. Quando eu descobri, né, que você ia fazer o canal da Mancha, eu falei, bom, eu acho que logo depois, então pode ser que venha, então, filhos. Agora você então acabou aí falando o que eu já tive a percepção. Mas vamos falar do comecinho, né, da tua infância em Vitória. Você nasceu em Vitória e aí eu fui. Já recebi outras pessoas aqui de Vitória, mas eu não sei por que ontem, fazendo a pesquisa para nossa conversa, eu caí num site que tinha as curiosidades de Vitória. Vitória era composta por 50 ilhas, né? E algumas agora já foram, acho que, aterradas. A terra da Nara Leão. E aí eu descobri a tal da Ilha dos Bois, que eu descobri que ela se chama Ilha dos Bois porque houve um naufrágio, né? Num barco com bois e vacas, e de repente os bois que sobreviveram apareceram nessa Ilha dos Bois. E na Ilha dos Bois, na volta da Jurema, Ilha dos Bois, é onde você teve a sua primeira experiência, né, em águas abertas, coitada, 1.500 metros, que não é um absurdo, mas para quem tem 9 anos no mar, eu não tenho noção de como é que é esse percurso. Isso eu não fui tão a fundo para ver se ele é mais em mar aberto, mais em mar mais tranquilo, mas enfim, você começa a nadar aos 5 anos de idade, né? Você contou na Bia, né? Uma parente tua, uma tia, acho que, se não me engano, faleceu afogada. Teus pais se preocuparam e falaram, bom, natação é super legal para a saúde, mas é legal também porque dá essa história de que, pô, você consegue se virar minimamente um pouco na água, né? E muitos pais têm essa motivação, né? Porque aprender a nadar depois de mais velho, você que é professora sabe, né? Muito mais complicado. E aí você começa a nadar e, cara, 4 anos depois, quem é que te colocou nessa história de nadar numa prova de águas abertas? Foi o Claudino, né? O seu primeiro técnico? Foi o Claudino. De onde é que veio isso? Colocar uma criança de 9 anos para nadar 1.500 metros. E tem uma foto tua no Instagram que eu vou querer colocar aqui no. Aliás, a essa altura do campeonato eu já coloquei no site do Endorfina, que é você no meio de um monte de gente alta, você só vê os corpos e você com aquela carinha, cara, que dá uma dó, uma Felizona, menininha né? fofinha. Nossa, fala um pouco como é que foi essa experiência. Quem que autorizou, cara, você a nadar em 1.500 metros em mar aberto? Eu não sei quem é o mais louco, se era o meu técnico ou se é minha mãe. Então, naquela época era o Claudino Júnior que era meu técnico. E o clube onde eu treinava, que eu competia, era a ESH. Se chama ESH. Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão, essa eu pesquisei. Exato. E, e naquele ano eles já motivavam todos os nadadores a participarem do campeonato capixaba de águas abertas. Como também nos anos após essa primeira experiência, eles começaram a levar a gente no Campeonato Brasileiro. Então, quem me incentivou nesse início foi o meu técnico Júnior e o Clube AES.
Então, assim, o que eu bato na tecla hoje com os meus alunos, ter a primeira experiência em águas abertas em competição pode ser um pouco traumática, isso eu posso comprovar. Você não tinha nem nadado para fazer nada no mar, assim? Você não teve um final de semana antes que ele levou a equipe para dar umas braçadas no mar, para entender a navegação? Imagina, Foi direto. direto, nenhum simulado. Aqui hoje é mais comum, mas antigamente não tinha isso, né? É, era um outro contexto, mano, né? A gente está falando aí de 20 anos atrás, pelo 20 e poucos anos atrás, né? Sim, E sim, aí? total. E assim, na época, hoje, crianças normalmente nadam a metragem de 500 metros no máximo. Só que naquela época não tinha isso. Sendo criança ou adulto, você nadava a metragem da competição. E neste caso era 1.500 metros e era uma travessia mesmo, literalmente. Não era aquele percurso de Que é outra triângulo. história, ida e volta, faz um triângulo, um quadrado, porque você não se distancia muito da margem, né? O mar Exato. tem essa questão, além de você não estar vendo o que tem embaixo, né? As pessoas que não têm o costume ficam com um pouco de medo, tem essa questão de que de repente você está longe de onde dá pé, né? Sim, Mas sim. aí vocês se perderam, foram parar numa ilha, você e uma amiguinha. Sim, era uma amiga que era mais velha que eu, que já tinha essa experiência de águas abertas. Só que ao chegar na curva da Jurema, tinha uma praia logo à esquerda, que é a praia da esquerda, o nome. E a gente foi para lá como se fosse a curva da Jurema. Só que a gente chegou, não tinha ninguém. Aí, aí eu falei, eu acho que não é aqui. Aí quando a gente percebeu que estava perdida, nossa, aí eu comecei já a chorar, desespero, mas não tinha o que fazer, porque a gente também não sabia chegar na curva da Jurema andando, né? Tinha que chegar nadando. Mas a gente, no fim a gente chegou, fomos as últimas a chegar, mas confesso que foi um pouco traumatizante, viu? Mas foi alguma coisa que, tipo, os organizadores, devia ter pelo menos alguém de barco, algum salva-vidas, ficaram procurando vocês? Foi uma situação meio desesperadora ou passou batido de uma Passou maneira geral? batido, viu? Passou. Passou batido. Porque assim, foi um percurso que tinha poucas boias de sinalização, então isso também atrapalha, né? Aham. É, e também a praia da esquerda, onde que a gente chegou errado, de uma forma incorreta, era próxima da curva da Jurema. A gente nadava, sei lá, uns 300 metros para chegar na curva. Aham. Então, não, a gente não, fomos as últimas a chegar, só que a gente não demorou muito, então não teve aquele reboliço. Minha mãe estava Sei. super sussa lá na areia da praia, não estava nem preocupada. Eu cheguei desesperada e ela estava lá, tranquila. E como é que você lidou com isso nos anos seguintes, né? Porque você também diz isso e você disse para mim que você demorou um tempo para, vai, sei lá, dá para dizer que para fazer as pazes, né, com a natação de águas abertas. Porque realmente é um começo ruim, né? Por mais que não tenha sido muito pior, porque poderia ter sido muito pior, não é um começo legal, ainda mais nessa idade. Como é que você reagiu? Você falou, mãe, nunca mais eu quero, Júnior, não vou mais nadar, né? E você voltou a nadar, acho que 2000 não, com 14 anos foi isso? Que foi nesse campeonato de águas abertas. E aí você já foi segundo lugar. Me conta aí como é que foi esse trajeto, como é que você assimilou esse trauma? Eu assimilei testando, nadando mesmo, sabe? Igual no ano seguinte, o clube levou os atletas para participar de uma etapa do circuito carioca. E só para você ter uma ideia, Michel, eu cheguei lá, eu nem entrei na água. E foi assim, era para aquecer, fazer o aquecimento dentro da água, mas estava impossível, tinha uma ondulação muito alta, onda quebrando, e com essa experiência que onde eu fiquei totalmente apavorada, ver aquele mar mexido, assim, foi bem ruim, eu não consegui nem entrar de medo. Então eu viajei para fazer uma prova de 3 quilômetros no Rio e eu nem entrei no mar.
Mas Então, até ali, então, nesse 1 ano, você chegou a treinar, aí você foi treinar em água aberta, foi fazer, sei lá, simulados, ou pelo menos algumas práticas, porque de 1.500 para 3.000, né, já foi um salto enorme. exato. É, e eu participei do circuito capixaba que ajudou aos poucos eu tirar esse trauma. Aham. Mas assim, demorou para eu gostar de fazer natação em águas abertas, de eu participar desse tipo de prova. E por que você Demorou. insistiu? Você não falou, Júnior, eu vou ficar só na piscina? Não tinha Eu essa acho que opção na tua por cabeça? insistência do técnico, assim, de participar, sabe? Uhum, E da minha mãe, principalmente. E uhum, eu fui indo, eu fui perdendo medo, aí eu fui aceitando também, sabe? uhum, Eu não vejo essa insistência como algo ruim, sabe? Eu acho que foi uma forma de encorajar mesmo. uhum. Tanto da parte do Júnior, do meu técnico, quanto da minha mãe também. E o Júnior, ele foi uma grande referência para você, né? Você falou isso, acho que também lá para a Bia, né? O Júnior foi uma grande referência para você. Isso não deixou uma marca no relacionamento de vocês negativa. Não, de forma alguma. Ele, eu falo que foi um paizão para mim, né? Com a relação de como se fosse pai e filha. Uhum, Então, eu me sentia segura com tudo que ele propunha para mim, tanto quanto de treino quanto de desafio, e eu sou muito grata por tudo que aconteceu ao decorrer da minha vida por ele. entendi. É, com 14 anos que você fez esse Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, não sei porque que eu tô com uma memória de que você também teve uma outra experiência ruim. Não sei se foi no Campeonato de Águas Abertas, nesse que você foi medalha de prata, atrás da Ana Marcela. Você teve uma experiência ruim também por aí, nessa faixa de idade, mais ou menos? Foi a primeira vez que eu nadei 10 quilômetros e eu não Ah, treinava um tá. volume muito alto, né? Aham. Então eu lembro que eu nadei os 10 quilômetros, a primeira coisa que eu falei é que nunca mais ia fazer. Eu demorei 3 horas e 13 para fazer os 10 quilômetros, só para você ter ideia. Até hoje eu lembro desse tempo e eu sou péssima com número. Mas foi bem duro, sabe? Mas não aconteceu nada demais, assim. É que realmente por não estar preparada, e por ser algo, na época era extremo para mim, né? Eu tinha 14 anos, então não foi uma experiência muito boa, assim. Uhum. Mas mal sabia que eu faria isso por 10 anos, sem parar, né? Várias vezes Uhum. no ano. Então, me chama a atenção isso, né? Assim, é um traço de personalidade que já demonstra que você é uma pessoa que enfrenta, que insiste, né? Uma pessoa resiliente. Porque você Sim. teve um trauma aos 9, aí você continuou, e 9, né? Você é criança, totalmente criança, né? Não é nem pré-adolescente ainda. Aí Uhum. depois, aos 14, que não é muito tempo depois, mas você já é né? Já é uma moça, você teve de novo uma experiência que não foi tão legal. Mas você continuou insistindo. Você acha que isso tem a ver com a maneira como você foi treinada pelo Claudino Júnior? Tipo, uma espécie de cultura, a maneira como ele forçava vocês, né, no bom sentido, né, como ele conduzia os treinos? Porque, de novo, né, assim, eu achei curioso você tá querendo agora atravessar a Mancha, ter toda essa carreira agora mais recente, né, de tantos títulos e recordes. Aliás, recorde é praticamente seu sobrenome, né, Uhum. em ultramaratonas aquáticas. E você ter começado dessa maneira, né? Sim, com certeza. É que assim, Michel, nessa minha virada para os 15 anos, eu mudei de técnico, né? Eu saí do Claudino e fui treinar com a Fernanda Machado. E essa parte mental, eu acho que eu desenvolvi muito forte com a Fê. Por quê? Eu treinava um volume muito alto, foi aí que eu dei um boom devido a essa mudança de volume. E teve alguns anos que eu treinava sozinha, só eu e ela. Só para você ter uma ideia, por exemplo, para eu nadar a 14 bis, eu chegava a treinar 100 quilômetros na semana. Isso, sei lá, 80% eu treinava sozinha e eu só olhava para a água e para ela, porque o quanto que eu nadava, ela andava na lateral da piscina.
Se eu nadava 12 quilômetros de manhã, ela andava 12 quilômetros. Então, eu acho que é mais por conta da Fernanda que eu consegui desenvolver essa parte mental muito forte, que me ajuda com certeza nas provas mais longas. Definitivamente. Por que você se mudou para Campinas? Foi na época que teu pai também teve doente, né? E você contou isso? Ou teu pai já estava doente quando você se mudou? Ou você se mudou com a família? Você se mudou para estudar? Eu me mudei por conta do Nick, do meu marido. Caramba, desde E essa época vocês se conhecem? sim, sim. Eu conheci ele com 22 anos de idade, né? Eu Uhum. me mudei em 2017 aqui para Campinas. Ah, tá. Aham. Então, foi um pouquinho nesse meio do caminho aí. Foi Uhum. nessa transição de término da faculdade, que no momento eu estava cursando educação física, Uhum. e eu já sabia que não dava para manter no esporte profissional, então eu iniciaria trabalhando na área de educação física. Aí eu juntei o útil com o agradável, né? Eu me mudei para Campinas para morar junto com ele. E neste link todo, eu já conhecia o Samir e o Samir me deu super suporte aí para eu ficar tranquila. Falou: ó, Thaís, você já tem um emprego aqui, fica sossegada que você já está com a vida construída aqui em Campinas. Uhum. Você chegou a cursar, né, engenharia química, era o que você havia escolhido, e no meio desse processo você decidiu mudar para educação física. E eu queria que você falasse, né? Você já falou um pouco lá no Swimcast de novo, vou citar aqui algumas vezes, porque foi o único podcast que eu achei contigo. Uhum. Mas o motivo de você ter mudado para educação física eu achei muito interessante. Então eu queria que você falasse aqui, contasse novamente, para por acaso quem não ouviu o Swimcast. Sim, com certeza. Aos 16 anos, eu já tinha decidido que eu não iria cursar educação física, isso não passava na minha cabeça no momento. Eu iniciei cursando tecnologia de petróleo e gás, algo totalmente ao contrário da educação física. Eu sou formada em petróleo e gás e eu já meio que emendei com a engenharia química. E eu fiz esse curso por 4 anos, faltou um ano aí para eu finalizar. E nesse período foi bem no momento que eu estava treinando para 14 bis, meu primeiro ano da 14 bis. No ano anterior eu tinha acabado de perder meu pai, então a natação, nessa parte mental, me ajudou muito a passar por isso, que não foi nada fácil. E neste ano que eu decidi mudar de curso, foi nesse treinamento da 14 bis que o volume estava super alto e minha mãe estava internada na UTI. No momento na semana da prova, ela ainda estava internada na UTI. Então, foi um momento que eu treinei muito e muito difícil nessa questão mental também. E essa relação minha com a Fê, que é a minha técnica, aumentou muito, cresceu muito, porque eu cheguei a morar na casa dela nesse período que minha mãe estava internada, porque eu morava muito longe do hospital e como era UTI, eu não podia ficar o dia inteiro lá, tinha os horários de visita. Uhum. Então, para facilitar, ela dispôs da casa dela para eu poder descansar, treinar e também conseguir visitar minha mãe naquele momento. E quando eu estava estudando à noite, ela falou: Thaís, fica tranquila que eu vou visitar a sua mãe, ela não vai ficar sozinha. Então, é até meio meu sonho quando eu falo isso, porque, assim, esse vínculo que eu tenho com ela, eu falo que por causa dela eu mudei de curso, sabe? Porque ela realmente é uma pessoa muito especial na minha vida, sabe? Uhum. E eu pensei assim, poxa, eu quero ser uma pessoa assim.
E assim, eu vou lembrar da Fê pro resto da minha vida. Ela não é só minha técnica, ela foi a pessoa, uma das pessoas mais especiais, ela é uma das pessoas mais especiais que eu tenho na minha vida, né? E por mais que o meu olho brilhava com a engenharia química, eu sentia essa necessidade, poxa, o que que eu posso fazer de diferente na vida de alguém, de qualquer pessoa, não precisa ser de várias, mas de uma pessoa, sabe? Eu quero ser uma Fernanda na vida de alguém, eu quero ser um Júnior na vida de alguém, eu quero ser o Samir na vida de alguém. Então, esse vínculo com os meus técnicos sempre foi muito forte, assim. Eu tenho muita sorte disso, que ao decorrer de toda a minha carreira de nadadora, eu sempre tive pessoas incríveis e com certeza eles foram inspiração para mim. E olha, Michel, eu não me arrependo, cara. Minha mãe ficou enlouquecida, falou: Thaís, pelo amor de Deus, termina essa faculdade, só falta Pois um é. ano. Só falta um ano. Mas eu estava tão certa disso, tão certa. Eu falei, mãe, realmente, eu cheguei a um ponto que eu não quero, eu respeito, eu entendo essa preocupação, mas fica tranquila que eu tô tomando a decisão certa, sabe? Aí entra a questão da maturidade, igual a gente conversou sobre o canal. Naquele momento eu estava madura o suficiente para tomar essa decisão, que não é nada fácil, né? E o Nick também me ajudou muito nisso, que eu estava nessa dúvida, eu falei, poxa, eu amo a faculdade que eu estudo, sabe? Mas realmente eu não me vejo trabalhando, eu quero fazer diferença na vida de alguém. E ele que me deu essa provocação e eu tomei essa decisão e que não me arrependo de forma alguma. Cara, essa história é legal demais. Agora, você acabou de falar aqui, né, que você teve sorte, né? O Samir, a Fernanda, no começo o Júnior. Uhum. Será que é sorte ou é merecimento? Você já parou para pensar? Se a gente chamasse o Nick aqui agora, ele vai falar que é sorte, que você é sortudo, ou ele vai falar que você merece isso? Ah, eu acho que eu continuo achando que é sorte, viu, Michel? Porque são pessoas, assim, quem conhece sabe o quão incríveis são essas três pessoas, sabe? Uhum. Eu acho que eu tive sorte, porque se eu não tivesse encontrado uma Fernanda, talvez eu não teria essa decisão de hoje ser técnica de natação, sabe? Eu Uhum. acho que são as pessoas certas nos momentos certos, Uhum. com certeza. Interessante demais. Bom, e aí você nadou a 14 bis, pelo que eu entendi, somente tinha já saído da UTI, mas saiu fazia poucos dias ou quase nem um dia. Aí você, claro, né, nadou super aliviada, né? Eu imagino, tinha se preparado tanto, contou com todo esse suporte da Fernanda, aí também tem aquela história que provavelmente você não queria decepcioná-la e tal. E era a sua estreia numa prova que é talvez a prova mais emblemática das ultramaratonas aquáticas brasileiras. E você ganha, né? Ainda bateu aí a marca, o melhor tempo e tudo mais. Como é que aquilo caiu para você? Como é que você digeriu aquilo e entendeu tudo aquilo que você tinha passado nos anos anteriores para você seguir adiante? Olha, foi muito louco, porque, como eu te falei antes, né, a prova longa foi uma forma de incentivar os treinos para eu continuar nativa e fazer algo diferente, mas eu acho que eu nunca imaginei que eu iria gostar tanto dessa modalidade. Estou aqui, ano após ano, eu participei da 14 Bis. Então, eu acho que foi um início de um novo sonho que foi construído ao decorrer disso. Porque eu nunca imaginei que eu iria fazer a etapa do Mundial de longa distância. E sempre tive sonho de representar o Brasil fora do país, em alguma prova no Mundial. E foi a longa distância que me proporcionou isso. Então, assim, foi realmente algo que foi construído e hoje eu estou colhendo os frutos também para poder tornar isso cada vez mais real. Joia. Você
nadou, né, a 14 bis, você falou que foram 5 vezes, né? Ganhou 3, nadou de 2012 a 2015, foi isso? Isso, foram 4 É, vezes. Isso. 4 vezes, joia, 4 vezes, 4 anos. É, aí você teve o Rio Negro Challenge, você teve... eu vi que você participou do Marrocos Track, Swim Track, né? Uma prova super interessante, cara, muito legal, de 4 dias. Fala um pouquinho dessa prova, e você é embaixadora, né, da prova. Cara, que legal nadar no Marrocos, pelo menos a gente acha, né, que deve ser interessantíssimo, né? Um país que a gente não conhece quase nada. Total. Michel, essa prova do Marrocos Swim Track, ela é muito diferente. Eu falo que vale a experiência. Quem gosta de natação em águas abertas precisa conhecer esse tipo de prova, porque a gente está acostumado muito à competição, à prova de circuito, e lá eles entregam um formato diferente, que são 4 dias nadando no deserto do Saara. Então é um formato de rally, onde você, por exemplo, Etapas. exato, você nada o primeiro dia 6,5 km e sempre sai de um lugar e chega do outro. Você Ponto a nunca faz ponto. um percurso, o mesmo percurso sempre. Você Aham, sempre. E que você vira legal, um meu. nômade, porque você vai. Cada dia você está num lugar diferente também. Uhum. A organização cuida da questão da hospedagem, de toda a logística. E com isso, passando a cada dia uma metragem diferente, igual o segundo dia 8,5, o terceiro 10 km e o último 5. Você vai somando Caramba, meu. o seu tempo e assim eles constroem um ranking lá com a soma do tempo de cada etapa. Mas o interessante é que poxa, no meio do deserto, né? A gente Como é que pensa, você descobriu essa prova? Como é que você se tornou embaixadora? Eu nunca tinha ouvido falar. então, na época eu tinha o patrocínio da Nabaji, Aham. e a Nabaji utilizou essa prova para divulgar a roupa de neoprene deles. Então, A a Ibagia é uma Juliana, marca francesa, porque pertence a Decathlon, é isso? exato, Aham, exato. tá. Aí uma amiga minha brasileira que se chama Juliana, inclusive ela já fez o Canal da Mancha em revezamento com a Martinha. Aham. Ela me convidou para poder participar e também poder divulgar a roupa de neoprene da Nabaji. Com isso, eu conheci as organizadoras e esse ano vai ser a terceira vez que eu vou participar. Que legal, meu. Caramba. É, como é que você se considera como uma competidora? Como é que você aceita um desafio desse, ou essa prova que você nadou na Suíça também, que eu nunca tinha ouvido, na Suíça, na Alemanha e na Áustria, né? Não sei se é uma prova Uhum. suíça, alemã ou austríaca, mas que você nada lá naquele lago, né, que tem no nordeste da Suíça, que é a fronteira justamente, um lago enorme, que é a fronteira justamente, né, entre a Áustria, a Suíça e a Alemanha. É, como é que você escolhe esses desafios? As coisas meio que coincidem? Você procura dar um Google e ver qual é o desafio? Ou você já é famosa o suficiente que as organizações te procuram? Como é que você escolhe e como é que você aceita enfrentar esses tipos de desafio? Olha, quem acha essas provas loucas normalmente é o Nick, é o Nicolas, Aham, meu marido. Ele é alucinado, ele adora pesquisar e sempre acha alguma prova diferente para fazer. Então, no caso do desafio dos 3 países, foi ele que botou a pulguinha atrás da orelha, tanto minha quanto do Samir. O Samir aham, ele fez, só que numa metragem diferente. Eu uhum, fiz a de 35 e ele ia fazer o de 80 e poucos quilômetros, que atravessava de leste a oeste do lago. aham. Então foi ele que colocou essa pulga atrás da orelha. E o Samir também, ele é um incentivador nato, né? Tudo que eu pergunto para ele se a gente topa fazer, ele, bora, vamos fazer, vamos nos preparar. Aham. Então, dessa transição da Fernanda para o Samir também, eu aprendi muito com a experiência do Samir e com certeza essa amizade aí ajudou muito em toda a preparação. E para esse desafio dos 3 países, eu enfrentei a água fria também, era o meu maior medo.
que eu fiz um simulado em preparação para essa prova, até numa represa próxima aqui de Campinas, foi em junho, e a água estava super gelada, não consegui nadar nem 1,5 km. Nossa Aí Senhora. eu fiquei toda preocupada, acho que estava por volta de 16, 17 graus a temperatura da água. Aí eu conversei com o Sami, porque eu sabia que a prova ia ser fria. Próximo ao local da chegada, tem um rio que deságua no lago, que se chama Rio Reno. E é um rio de água de degelo. Então a gente sabia que ia ser bem fria, principalmente esse trecho final. Não é à toa que a água caiu para 13 graus quando a gente passou pelo Nossa. rio. Uau. A prova Mas termina na Suíça, é isso? na Áustria. Na Áustria, tá. Sai da Alemanha, chega na Suíça, aí você tem que sair, o árbitro tem que ver que você saiu da água, É tipo um levantou o braço. desafio, né? Não é uma competição que largam 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas. Você decide o dia que você, quer dizer, você que marca, tem uma janela, provavelmente, né? Exato, Tá. exato. Foi meu primeiro formato de desafio, não foi uma Aham, competição. aham, Então é isso que você falou, você marca uma janela e você faz o desafio. uhum. E aí você chegou na Áustria. Eu consegui passar pelo Rio Reno. Eu estava super ansiosa para passar nessa região, que eu sabia que ia ser gelada, né? Foi um choque tremendo, Michel, porque eu achei que a temperatura ia cair de uma forma Gradual. bem gradual, né? E não, foi um choque, sabe? A água mudou de cor, de densidade, muito louco isso. Uhum, E nesse momento o Samir entrou na água comigo, porque ele, nesses desafios, dependendo de qual é permitido o pace, uma pessoa para poder te ajudar, sei lá, por um determinado tempo. aham. O Samir sabia que era um momento importante de eu ter a companhia dele e ele entrou bem na hora gelada. Ele fez esse desafio de 80 quilômetros numa outra ocasião, não era nesse mesmo período. Ele, 2 dias antes, ele Ah, tentou, só que nessa prova ele não concluiu. ah, tá. Não concluiu. Ele nadou à noite, a Lari, a esposa dele, estava grávida, ele entrou num looping bem difícil, assim, da parte mental, que Aham, ele achou melhor abandonar a prova. aham, entendi. Aí ele entrou e nadou contigo por 2 horas, 2 horas e meia. É permitido no máximo 1 hora. Ah, Nesse momento, ele nadou junto comigo e passou pelo momento mais difícil. Mas foi engraçado, porque filmaram a gente nadando, eu tive a impressão que eu estava dando um tiro de 25 metros, mas eu fui assistir o vídeo, estava aquele nado, sabe? Não mudou quase nada do arrastado. ritmo de Aham, braçada. aham. Sim. Mas eu brinco, né? Eu falo que foi bom a água gelada, que foi como se fosse uma crioterapia. Adormeceu o corpo, a dor até sumiu um pouquinho. Como é que você termina uma prova dessas? Assim, qual que é a sua característica? Ou depende da prova, depende da temperatura da água? Porque eu assisti um vídeo do Zé Ferreira, depois de ele ter feito Leme Pontal Ida e Volta, e é curioso porque eu notei quando ele chegou obviamente super feliz, e ele chegou vibrando, né, com os braços para cima, né? Aí Uhum. eu fiz a pergunta aqui para ele, eu falei, caramba, meu, como é que você chega e ergue os braços, né? Como é que você chega, né, de uma prova dessas, ou da Suíça, Áustria e da Alemanha, ou sei lá, que é uma água fria, ou da Ilha da Madeira, que é uma água que eu imagino que seja bem mais quentinha, né, que são 30 km. Como é que você chega? Michel, acho que a questão da adrenalina ajuda bastante, sabe? Na hora a gente consegue levantar o braço. Mas assim, na grande parte das provas eu chego bem, sabe? Eu não chego Aham, muito acabada, não. Mas, por exemplo, na Ilha da Madeira, é o que eu te falei, eu cheguei levantando o braço, torcendo, foi até engraçado, que eu pensei assim, nossa, eu nadaria mais. Chegou no dia seguinte, febre, dor de garganta. Então, realmente, é o tipo de prova que tem um desgaste muito alto.
É claro que a gente tem que se preparar tanto a parte de alimentação quanto de sono para o dia você estar 100%. Esse tipo de prova longa, se você não está bem no dia, você não consegue completar. Então a gente tem que ter bastante cuidado neste caso, sabe? Uhum, Mas o pós, uma hora a conta chega, assim, a adrenalina ajuda, uhum, mas é meio até comum eu ficar um pouco doente no dia seguinte. Dor, muita dor, aí eu fico uma semana com bastante dor e com a musculatura bem enrijecida, bem travada, mas nada assim fora do comum, não. uhum. Você tem um cronograma que você gosta de manter entre uma prova e outra, uma distância, é uma por ano? Enfim, como é que você, dessas mais longas, né? Como é que você administra isso também dentro da sua rotina, né? Porque foi o que você falou, ainda você não vive disso, né? Você tem que dar aula, você trabalha com o Samir. Como é que você acha que é para você funciona um cronograma de competições que seja saudável? Para você também tá se mantendo animada, né? Já que você depende das competições, né? Você diz que é competitiva e você precisa ter um objetivo na frente para você se manter treinando. Sim, sim. Michel, essa prova de longa distância, eu gosto de comparar bastante com o Ironman, porque no sentido de tempo de prova, né? É um tempo de prova maior. Normalmente os atletas que participam do Ironman têm um volume de treino muito alto também, né? Então não dá pra gente, assim, pensando na questão da saúde do corpo, ou até para quem é casado para não ter divórcio, não é legal você fazer uma prova dessa, sei lá, a cada 2 meses, 6 vezes a um ano. Não, assim, é feita Não, de porque a uma. prova não é nem o problema, né? O duro é treinar, né? São as Exato, horas de dedicação. exato, você falou tudo. O difícil é treinar e como vários ouvintes da Endorfina são triatletas, sabem o quanto que é difícil você fazer um treino longo no final de semana tendo família, tendo esposa, marido, filhos. Então, para equilibrar todos os pratinhos, escolher uma quantidade assim não muito alta desse tipo de prova mais longa, eu acho que é mais saudável, sabe? Uhum, Mas assim, eu tô num ano atípico, que ano que vem eu vou fazer o Canal da Mancha. Então, por exemplo, esse final de semana tem uma prova longa de 21 quilômetros. Daqui a 2 semanas eu tenho uma de 33. Esse final de setembro eu tenho uma de 20 em Portugal e em novembro a de 30 no Marrocos. Então, minha agenda assim, de prova longa está bem alta. Mas eu só nado, eu não faço triatlo, não tenho 3 modalidades. Então, fica mais fácil comparando a uma pessoa que vai fazer um Ironman. uhum. Só que eu vou ter que sempre rodar o pratinho aí para nenhum cair. Isso não só a parte de treino, como de trabalho, de família, de tudo, né? Uhum. A gente tem que ter o Vo- vo- equilíbrio. e você está num ano atípico porque você está aumentando o seu volume, você está se preparando, aumentando a sua bagagem para fazer o Canal da Mancha. A tua periodização, o teu planejamento de treinos planeja chegar a quanto? Você já conversou com o Samir? Você que faz o treino é junto com ele? Vocês fazem juntos? Como é que vocês constroem essa planilha? E até quantos quilômetros por semana que vocês pretendem chegar? Michel, eu sou uma pessoa bem obediente. O que ele mandar, eu faço. Aham. Então, Bom, mas vocês se conhecem bem também, né? Ele com certeza sabe exatamente, enfim, como é que você tá e você vai evoluindo, né? super. Ele sabe da minha rotina, ele me conhece como atleta. Então, eu estou realmente passando por uma periodização atípica, que é algo novo para mim. Só para vocês entenderem, eu sempre treinei um volume muito alto, como eu falei agora há pouco, né? Minha primeira 14 bis eu treinava 100 quilômetros na semana, é um volume absurdo. Hoje, claro, a gente sabe que não é necessário fazer esse volume todo, mas naquele momento foi importante,
principalmente na parte mental, que foi a primeira prova de longa distância, e isso com certeza ajudou. No momento eu consegui fazer a 14 bis. Então, como eu tenho vários anos de experiência em provas longas, o Samir ele usou uma estratégia de um volume mais baixo semanalmente, igual para eu fazer essa prova longa nesse final de semana, eu cheguei no máximo 30, 32 quilômetros na semana. Que Poxa, é para quem super nadava razoável. 100, Então. sim. Então, e eu tô sentindo super bem. É o que ele falou, assim, a experiência, eu sei que você tem o mental e tem o físico para aguentar uma prova longa. Então, eu prefiro que você trabalhe com uma maior qualidade, questão de treino com volume mais baixo e melhor qualidade, e a gente usar os simulados para treinar em água fria. Então, por exemplo, a própria competição que a gente vai ter sábado vai ser um treino como se fosse um simulado para a prova Claro. longa, já pensando Aham. no canal. Uhum. Então, é a primeira vez que eu estou tendo essa experiência com volume mais baixo e com uma qualidade melhor. E eu te falo que eu estou gostando bastante, Michel. Assim, por mais que hoje eu tenha uma rotina totalmente diferente de trabalho, bem mais puxado do que na época que eu treinava e estudava, eu estou fazendo os meus melhores treinos em relação à qualidade. Que legal. Ah, o esporte de resistência, o esporte de endurance, ele também facilita isso, né? Assim, a gente consegue ir, e tem exemplos que estão indo cada vez mais longe, né? Com 35, 37, 38, parece que as mulheres, né, conseguem talvez até um pouco mais do que os homens. Então, você está de fato numa faixa etária, pela tua bagagem, né, pelo que você já fez, que eu imagino que você ainda tenha potencial de fato para estar melhorando. Como é que você conheceu o Samir? Foi através do Nicolas, né, que você o conheceu? Vocês têm uma relação muito próxima, você também é padrinho, né, vocês são padrinhos do Benício, né, o filho dele com a Larissa, né, eles são padrinhos de vocês de casamento, vocês trabalham juntos, vocês moram no mesmo condomínio, né? Eu já vi fotos de vocês, acho que passeando juntos no teu Instagram, quer dizer, é uma relação muito próxima, de amizade mesmo, né? E aí Sim, mistura sim. trabalho, mistura treino, como é que é isso? É essa coisa louca mesmo, viu? Eu conheci o Samir em uma competição no Rio de Janeiro, Rei e Rainha do Mar, e eu falo que ele foi o nosso cupido, porque nessa prova do Rei e Rainha do Mar, ele estava conversando com o Pierre, que é um dos organizadores das provas do Rio Negro Challenge de Manaus, e o Pierre me convidou para participar da prova dele. E foi nessa prova que eu conheci o Nick por conta do Samir. E aí a gente teve a nossa história, né? Uhum. Então ele, inclusive, foi o nosso cupido, por isso que ele é padrinho do nosso casamento. E o Nicolas é de Campinas, é isso? Ah, tá. Isso, total. Uhum. Então, com certeza, assim, começou com uma amizade, depois evoluiu para também parceiro de trabalho, como mentor também, né? Eu me mudei para Campinas, eu estava cursando educação física ainda, então eu aprendi muito, muito, muito com ele, tanto a parte como profissional, como atleta. Então, eu sou eternamente grata a ele. Nossa, eu estou muito feliz dele estar junto comigo realizando esse sonho. Que eu falei, poxa, é um sonho que eu quero realizar e eu quero ter as pessoas certas lá comigo, para eu não me preocupar com nada, somente nadar. E eu sei que a gente sabe que a travessia do Canal da Mancha tem o seu risco, né? Todo Uhum. ano falece uma pessoa. Então, eu sei que eles, fazendo o meu acompanhamento, eles vão tomar a melhor decisão, me conhecendo e tudo mais. Então, com certeza, estou com as pessoas certas para realizar esse sonho lá comigo. Ô, Thaís, o que que a natação tem que te atraiu tanto assim dessa maneira, né? Você fala nessas distâncias de, né, que já fez 100, hoje você faz
30, e eu já estou aqui, já me habituei a conversar com nadadores profissionais ou semiprofissionais ou ultramaratonistas que nadam esses absurdos, que para quem é um ex-triatleta como eu, um nadador recreativo, são distâncias que são bem consideráveis. E a natação tem essa questão de que ela é um pouco mais monótona, né, do que algumas outras modalidades, porque você fica ali na piscina, ou mesmo que seja no mar, por mais bonito que seja o mar, você está sempre ali com uma visão mais ou menos limitada, né? E também é um esporte que, por mais que você treine, você possa treinar em grupo, no momento que você está nadando, não dá para conversar, não dá, né? Você no máximo olha para os lados e tudo mais. Então é um esporte bem diferente de muitas outras modalidades, principalmente as modalidades de endurance, né? O que você viu na natação que a natação te atraiu e te atrai há tantos anos a nadar tudo que você nada, né? Porque, de novo, eu tô nadando hoje 10 por semana, tá ótimo. Ótimo. Eu não tenho como brigar com a natação, né? Numa relação dessa, nesse momento. Mas nadar por tantos anos e tantos quilômetros, né? De treinos e competições. O que tem a natação? Michel, a natação, ela teve vários significados na minha vida ao decorrer dos anos, sabe? No início, a parte de competição me incentivava muito. Depois entrou a parte do mental, de usar a natação em momentos difíceis na minha vida, que eu vejo que foi fundamental para eu poder passar por um momento extremamente complicado, como eu falei sobre o falecimento do meu pai e, e a doença da minha mãe. Então, aí depois teve outra etapa que é a questão da saúde. Então, foram vários momentos diferentes, sabe? Mas o que eu sinto com a natação é que eu realmente entro no flow, o famoso flow. É um momento que minha cabeça ela para. Não dá para a gente pensar em diversas coisas ao mesmo tempo enquanto está nadando, né? É uma modalidade assim complexa, onde a gente mexe os braços, as pernas, tem que lembrar de respirar, tem que lembrar de boiar. Então, é realmente difícil você sustentar a atenção com outras coisas, competir com outras coisas, a não ser nadar. Então, eu realmente, assim, eu sou fascinada pela modalidade por conta disso. Eu entro na água e, assim, minha cabeça desliga, sabe? Uhum. Isso me ajuda muito. E, como eu te falei também, quando a gente conversou um pouco antes de iniciar o podcast, eu desenvolvi muito a questão da inteligência emocional. E isso eu consigo transferir bastante nas provas longas, né? Porque todo mundo me pergunta, poxa, por que você nada tanto tempo, né? Você não sente dor? Eu falei, poxa, o que eu mais sinto é dor. Mas a gente consegue distrair esse pensamento da dor em outras coisas, né? É o que eu falo com os meus alunos. Às vezes a gente quer desistir de algo por estar sentindo dor muscular, mas o simples fato de você parar de nadar, a dor some. Então é algo temporário, né? A gente vai saber quando realmente vai ser o momento de parar, que está realmente afligindo a sua saúde. Então, esse trabalho mental me desafia muito e eu curto bastante de poder desenvolver isso com a natação. E você adquiriu e foi desenvolvendo isso somente com os treinos e as competições? Ou você chegou a fazer, sei lá, cursos, terapia? Você se envolveu mais nesse tema para poder justamente treinar o lado psicológico fora da prática em si da natação? Foi tudo, ó. Foi treinamento mental. A Larissa Zink, ela faz esse trabalho com os atletas, não só nadadores, mas também com outras modalidades. Isso ajuda muito. Uma pessoa que faz uma modalidade de endurance precisa ter uma mente forte. Eu acho que os treinos, com certeza os treinos ajudaram muito. Tem até uma situação engraçada na época da Fernanda,
que ela, toda semana, ela me passava 40 de 200 de série. Foram, acho que 3, 4 semanas que ela fez isso. E assim, eu falo, dentro da água, às vezes eu viro um gremlin, sabe? Aquele filme Gremlin antigo. Sei. Eu molho, eu tô dentro da água, para eu ficar irritado igual o malvado, eu fico igualzinho, sabe? Poxa, eu tava na quarta semana, eu falei, e assim, eu nunca fui de justificar essa questão do treinamento com ela. Eu sabia que ela estava me testando, mas tudo bem. Mas eu estava naquela última semana. Você não questiona, você diz que obedece bem o treinador. Exato, eu não questiono e também eu conheço a peça, né? Eu conheço a Fernanda. Ela estava fazendo aquilo de propósito mesmo, a parte mental, né? E foi muito louco, porque a cada 200 ela percebia que eu estava extremamente irritada, mas eu fico irritada, mas não falo nada. E ela começou a falar algumas coisas como provocação. Falou, por exemplo, se você quiser parar, pode parar. Sabe? Aí ela me soltava no 200. Eu chegava, se você não aguentar, pode me falar, mas tem que estar com a cabeça forte. Eu me soltava para mais um 200, sabe? Toda hora ela me provocando de propósito. E eu sou muito grata, eu passei muita raiva. Mas eu sou muito grata a ela, porque ela sempre me provocava e me desafiava de formas diferentes para fortalecer essa parte mental. Uhum. Tem algum treino, né, por falar em 40 de 200, né, tem 100 de 100, não sei se a Poliano aqui falou para mim, acho que 200 de 100, né, ela já fez. Tem algum treino que você precisa fazer ou que você gosta de fazer justamente para que te dê essa confiança psicológica de que você está onde você deveria estar, né, do ponto de vista do condicionamento? Tem algum treino que sempre se repete? Hoje eu gosto dos simulados mesmo, não uma metragem específica de piscina, para poder dar essa confiança e mostrar que sim, estou preparada. Mas eu já fiz vários treinos assim, como o 200 de 100. O 100 de 100 é um clássico para quem é nadador, né? Quem não fez 100 de 100 tem que fazer. Meu Deus do céu. Mas eu já fiz 200 de 100. Mas o treino mais difícil que eu já fiz na vida nem foi por conta da metragem. Foi por conta da intensidade. Foi um tiro de 10 quilômetros numa piscina curta, de 25 metros. Foi o treino mais difícil da minha vida. Senhora. E olha que eu já fiz 200 de 100, ou seja, um volume maior. Mas esse tiro de 10 quilômetros, para mim, foi o treino mais difícil que eu já fiz na minha vida. Mas tem uma história por trás disso. Caramba, meu. Como é que você se recorda? Se recorda não é a palavra, sei lá, mas como é que você não deixa, tipo, a peteca cair de que você tá num tiro, né? Por 10 quilômetros, caramba, ainda mais em piscina de 25. O treinador fica do lado, a Fernanda, sei lá quem que era, ficava do lado lá, indo pra lá e... O tempo todo, Michel. Caramba, Mas meu. sabe qual foi a minha principal motivação? Não, tinha brigado com o Cuidado de mim. Nicolas. Não. Qual foi? A gente fez uma aposta. A Fernanda me conhece. Aí o que ela fez, né? Minha mulher é Ô, Thaís, competitiva no máximo. mas você vai dar risada. Ela chegou assim, ó. Thaís, vamos fazer um tiro de 10 quilômetros. Se você fizer abaixo de 2 horas e 10, eu pago um almoço para você. Caramba, meu. Eu achei que ela ia te dar uma semana de crédito sem treino ou alguma coisa do tipo, meu. Ela me conhece. O meu maior incentivo é comida ou chocolate. Ela sabe com quem tá mexendo. Ai, ai. Eu ouvi dizer que se você comer um chocolate antes do treino, o treino que você passa, o treino sai mais tranquilo, é isso? Eu sou altamente corruptível com os meus alunos quando eles levam brigadeiro ou chocolate para mim. Ai, ai. Essa competitividade, ela foi então, já que você nada desde cedo, ela foi se desenvolvendo na natação, porque, né, você nem se recorda, talvez, né, de muito antes dos 5 anos de idade. Então, essa competitividade sempre esteve contigo.
Sempre, sempre. Eu conheci a natação competindo, né? Então, até os meus 18 anos, a natação sempre foi 100% competitiva. Eu não via como forma de saúde e nem como outra forma de trabalho mental, por exemplo. Eu via como competição. Né? Ao A natação decorrer da tem vida, isso. Desculpa, pode falar. ao decorrer da vida que eu fui aprendendo que o esporte não é só competição, né? Uhum. A natação tem isso de desde pequenininho, né? Eu nado lá no Clube Pinheiros, eu vejo bastante isso, né? As criancinhas, desde o mirim, petit, sei lá, tem outros nomes lá no clube, essas primeiras categorias, peixinho, tubarão, sei lá. De ter essas pequenas competições que são lúdicas, mas não deixam de ser competições, e que você vai ganhando as medalhinhas, né? E isso, claro, quando você é criança é um estímulo e depois as coisas podem ficar mais sérias e você pode querer de fato atrás de medalhas mais pesadas. Mas eu não sei se foi com a Betina que eu gravei aqui, eu não lembro quem foi, se foi com a Catarina Ganzelli também. Aliás, o teu currículo com a Catarina é bem assim, similar, né? Vocês têm, acho que, vitórias nas mesmas provas, recordes nas mesmas provas, né? Mas eu fiz a brincadeira de que eu não sei se era a Betina ou se era a Catarina, que tinha quilos e quilos de medalhas, né? Porque quem nada muito e desde pequenininho vai acumulando medalha pra caramba, né? Mas esse é um lado bom da natação quando é criança. Mas eu já abordei esse assunto aqui algumas vezes e queria ouvir a sua opinião. Não é incomum a gente ouvir, e eu já vi muita gente lá do Clube Pinheiros, desde a época que eu nadava lá como triatleta profissional, de pessoas que nadavam pra caramba, né, que participavam de campeonatos brasileiros e tudo mais, numa fase de adolescência e jovens adultos, e de repente a pessoa para a hora que vai estudar, sei lá, ou que casa e tal, e nunca mais volta, né? As pessoas acabam engordando e tudo mais, e acabam criando uma espécie, eu tenho a sensação que é uma espécie de aversão a essa rigidez de um treino minimamente organizado, orientado, né? Qual que é a sua visão sobre isso e como é que você também, como treinadora, né, e agora aí pensando já em ser mãe, como é que você encara isso? Você acha que é uma maneira correta e que de repente são as pessoas que, por sua individualidade, não conseguem, enfim, responder? A gente não responde da mesma maneira aos mesmos estímulos, né? Cada um é cada um. Mas como é que você enxerga essa questão da natação ser um esporte que pega pesado psicologicamente com as crianças, principalmente, adolescentes, e que talvez gere isso. Na minha percepção, gera muito isso, né? As pessoas criam uma espécie de aversão e, de repente, nunca mais praticam nenhuma outra modalidade. A pessoa fica sedentária mesmo porque falou, meu, não aguento mais, tchau. Uhum. Então, Michel, na época que a gente iniciou a natação, na nossa época aí, a forma de dar treino é totalmente diferente do que é dado hoje, né? Era aquela Uhum. coisa militar, aquela coisa, você tem que nadar, é, até questão de xingamentos, era algo bem duro mesmo. Aham. Eu acho que essa forma de treinamento antiga, até a questão do volume muito alto, que tinha esse histórico também, que na natação, por mais que a pessoa era velocista ou fundista, o volume de treino era muito alto. São várias coisas, sabe, que podem atrapalhar com que o atleta não continue assim quando assim virar adulto, acaba desistindo da modalidade. E também hoje, assim, eu como profissional da área, eu preciso, assim, como eu conheci a natação de uma forma diferente, eu treinava, eu não nadava, eu não fazia aula, eu sempre treinei. Então, eu tive que me desafiar como profissional para mudar essa forma de dar treino, porque eu dou treino também, eu dou aula para adolescentes, né? Não só Aham. para adultos. Então, incluir uma parte mais lúdica, fazer com que o adolescente ou a criança escolha o momento certo ou a modalidade certa, ajuda bastante, sabe? Porque eu passei por essa fase de ranço da natação, porque eu sempre vi a natação como competição e também
eu tinha essa questão de autocobrança muito alta, porque eu dependia da natação para ter uma bolsa de estudos, eu dependia da natação para ter a bolsa da prefeitura ou do governo que me ajudava na questão do salário. Eu dependia dos meus resultados para continuar tendo o patrocínio. Então, essa cobrança que todo atleta eu acho que tem consigo mesmo faz com que no fim canse essa vida, né, da natação. E é uma modalidade muito solitária, né? Assim, eu tive sorte que nessa transição eu utilizei outras modalidades para eu poder desapegar um pouquinho da natação, sabe? Isso ajudou bastante. Por isso que a natação sempre esteve presente na minha vida, mas eu passei por uns bons anos realmente um pouco enjoada dessa modalidade. Então tem esses pequenos fatores que, como profissional de educação física, como também os pais têm grande responsabilidade para Isso não... a gente vê mesmo. Exato, total. Você falou aí de bolsa e tal, eu não sabia que você tinha chegado, enfim, a ter um salário e tudo mais. Isso foi por clube? Foi como? Isso foi por Vitória? Foi por Campinas? Até 2016 eu tinha uma ajuda da prefeitura onde eu morava, da Serra, no caso, e do governo do estado, que ambos ajudavam, tinham os projetos que apoiavam os atletas de alto rendimento. Uhum. E também os clubes lá de Vitória até 2016, até a Olimpíada de 2016, tinha alguns projetos que também auxiliavam nos custos das competições. Então, a própria CBDA, que é a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, tinha um projeto que dava bolsa de faculdade para os atletas que eram ranqueados. Uhum. Então, eu tive sorte nesse período aí de ter todo esse suporte, tanto do clube quanto prefeitura, governo e confederação. E aí acaba, enfim, deixando esse vínculo muito maior, né? Por mais que às vezes você no momento não esteja gostando tanto, aí fala, não, mas aí se eu pegar leve ou se eu sair do ranking, eu não vou ter a bolsa, quer dizer, né? Uma coisa leva a outra, né? Não dá para separar. Legal, não sabia. Você, se você tiver que destacar aí uma característica para todos esses teus recordes, esses teus resultados que impressionam, que se destaca das tuas rivais, é o quê? Qual que seria aí o seu segredo, vamos dizer assim? Eu acho que resiliência, viu, Michel? Mas é uma característica muito comum nos atletas de longa distância. Mas eu acho que essa questão de ter resiliência, que eu brinco que as provas de longa distância a gente tem altos e baixos várias vezes. Então a gente chegar na homeostase ali é, é o principal objetivo para você ter um bom desempenho também. Uhum. Eu acredito O, que seja o, isso. o teu estilo, alguma coisa da tua característica, das tuas braçadas, da tua pernada, ele tem alguma coisa que é muito diferente das competidoras? Ou é similar, é mais essa resiliência, então, que você falou? Uma vantagem que eu tenho é que eu nunca me machuquei sério, viu, Michel? Nunca tive uma lesão muito Ótimo. séria. Aham. Isso eu acredito que é por conta da técnica de nado, né? Igual, por exemplo, a Fernanda, como ela tinha essa característica de andar a mesma metragem que eu nado, então imagina, toda vez que eu respirava, eu olhava para ela e ela estava lá fazendo aquele sinal de correção. Então o tempo todo eu era analisada. Isso eu Aham. sou grata por ela. E também acabou virando uma característica que eu trouxe para a minha profissão também. Você faz análise biomecânica, né? Que é super interessante. Exato. Então, além da técnica ajudar no ganho de performance, me ajudou muito, mas muito mesmo na questão de prevenção de lesão.
Uhum. Igual subi meu volume, eu não tenho nada no ombro, eu tenho 31 anos, nunca parei de nadar e eu tenho também essa questão de consciência corporal, sabe? Eu não deixo evoluir uma possível dor que pode virar uma lesão, sabe? Se eu estou sentindo minha escápula do lado esquerdo um pouco mais travada, já ligo o sinalzinho, já começo a fazer mais mobilidade, eu tento focar mais na técnica que na mesma semana essa dor já some. Então eu tenho muito essa questão de percepção corporal, que ajuda Uhum. bastante também. Uhum. Você diria que esse pode ser um segredo para se manter tão longeva numa modalidade, né, como a natação? Com certeza. A natação mexe o corpo todo, é uma modalidade cíclica, né? Então, o simples fato da gente não fazer nada, a gente já tem uma tendência a ter uma lesão no ombro a partir dos 40. Então, o nadador precisa fazer um fortalecimento, precisa cuidar do seu corpo para que a gente se mantenha nativa, sei lá, até 80, 90 anos. Então é algo que eu já tenho isso enraizado na minha cabeça para evitar qualquer tipo de coisa. Uhum. Para a gente caminhando aqui para o final, Thaís, esse movimento que para mim ele é mais recente, sei lá, talvez nos últimos 20 anos, desse boom das provas, né, em águas abertas, não necessariamente ultramaratonas, né, mas assim, a primeira que eu tive um contato maior e que eu me surpreendi com a quantidade de pessoas foi o Fuga das Ilhas, lá na Barra do Saí, no litoral norte. Mas, e aí eu fui descobrindo, principalmente depois do Endorfina, através de vocês convidados, uma quantidade gigantesca de provas, né? E aí agora pelo Instagram a gente é bombardeado, vira e mexe, tem alguém que posta e a gente fica sabendo do circuito da Ana Marcela, do circuito da Poliana. Cara, é um movimento muito legal que trouxe, eu acho que movimenta uma cadeia enorme, né? De, de negócios, né? Desde treinadores, academias, marcas disso, marcas daquilo. O Nicolas, né, tem a Swim House, né, que vende equipamentos também. Enfim, cara, é uma coisa muito legal que trouxe muita gente. Quem participa dessas provas não são quem está nadando em piscina e ganhando, sei lá, o José Finkel. São pessoas que já são masters, né, para o padrão da natação e que fazem isso por pura diversão e tal, para se manterem ativas e saudáveis, né? Como é que você enxerga esse movimento e na tua percepção, já que você está tantos anos aí nadando, em que fase que a gente está? O mercado ainda vai crescer mais na tua percepção? A gente já saturou, agora as provas estão ficando mais, sei lá, estão sendo filtradas só as que são melhor organizadas, as mais seguras, né? Que isso é uma questão importantíssima, né? Para quem nada em águas abertas. É, Mudou alguma coisa depois da pandemia? Como é que está enfim, queria que você falasse um pouco desse cenário, desse mercado, né? Já que você também está inserida nele, dos dois aspectos, né? Tanto como treinadora como nadadora. Sim. A natação em águas abertas hoje, ela está passando o que a corrida de rua passou anos atrás, esse boom. Aham. E está cada vez crescendo mais, viu, Michel? Igual, esse ano se inseriu mais um circuito novo de águas abertas, que é o Troféu Ana Marcela. Tem a da Poliana, como você falou, tem o Mares, tem o Aquaman. Se for olhar o calendário, todo final de semana tem prova de natação em águas abertas. Como na corrida também, né? A gente sempre tem uma corrida de rua todo final de semana. Então, é uma tendência, assim, eu vejo que é uma tendência igual que está seguindo a corrida de rua. Mas as organizações, elas precisam cuidar principalmente na questão de segurança. Que por ser na água, eu acho que a segurança é muito mais complicada. E, por exemplo, como a Fuga das Ilhas, que é uma prova super tradicional, acontece de muitos nadadores que não têm acompanhamento técnico, não procuram uma assessoria para fazer um treinamento específico para essa prova, chega e vai fazer sem ter nenhum Fazer a apoio sua técnico. estreia ali, né? Exato. E assim, é uma prova que tem mais de 2.000 pessoas na água. Pode ter a segurança, a melhor segurança de todas não dá conta, porque são pessoas na água, né? Exato.
Então, eu acho que vai da responsabilidade do atleta procurar alguém especializado para fazer esse trabalho, como também a parte dos simulados que ajudam bastante. Ter a primeira experiência em competição não é legal, eu sou prova disso. Então é importante se preparar na parte do nadador, como também da organização de dar a maior segurança possível para esses atletas. Infelizmente, todo ano a gente sabe de um acontecimento, né, infeliz, de trágico de falecimento de uma pessoa. Às vezes o atleta tem um bom condicionamento, mas por um mal súbito, e você está no meio líquido, não tem jeito. Pode ter a melhor segurança de tudo, talvez a organização não consegue dar o suporte para aquele atleta de uma forma rápida. Uhum. Então, eu acredito que essa parte da segurança tem que ser bem avaliada, sempre puxar para o exagero. Eu acredito que a boia de segurança, é claro que principalmente os atletas mais raízes não gostam de usar a boia de segurança, mas eu acho que é fundamental. Lá na Europa já é algo comum, independente do nível, se é profissional ou não, o atleta usar a boia de segurança. Cada um nada com a sua amarrada à cintura, né? Uma boinha, assim, um pequeno Exato, travesseiro. exato. O arrasta é muito pouco, então eu acho que só tem que acrescentar. Eu tive a experiência já de quase afogamento, por mais que a experiência que eu tenho, devido ao pânico, eu tive só contar a história rapidinho para vocês entenderem. Eu fiz um treino lá em Vitória, que eu nadava até a Ilha dos Pacotes e voltava, dava por volta 7 quilômetros de distância. Quando a gente chegou na Ilha dos Pacotes, veio uma onda em alto mar que jogou eu e meus amigos para a ilha. E é uma ilha intocada, então tinha muita craca, muito ouriço. E no momento que o mar puxou, eu senti minha pele rasgando, porque eu estava muito tempo na água, então a pele fica mais sensível. E uma onda lateral passou pela ilha, que fez com que a gente rolasse literalmente naquela parte de craca da ilha. Então eu me machuquei inteira. E para você ver como é louco, assim, devido a esse pânico, a minha primeira coisa que eu fiz foi nadar cachorrinho naquela situação de pânico mesmo, de pré-afogamento, sabe? Aquele desespero. E se não fosse o meu amigo do lado, eu não sei o que iria acontecer, sabe? Ele me deu um apoio, me deu suporte, me deu uma calma naquele momento. E se eu tivesse com a boia e sozinha, seria uma boa opção, né? Peraí, você pode repetir essa parte? Porque acho que mexeu aí, cortou. O que que é isso Sim. do afogamento? Se eu tivesse a boia de segurança e sozinha, a boia seria uma forma de me apoiar como o meu amigo foi naquele momento, sabe? De ter um suporte para eu poder me acalmar e assim evitar qualquer tipo de afogamento. Uhum. Então, realmente, essa situação a gente não pode brincar, sabe? Por mais experiência que a gente tenha. Fazer um treinamento, não fazer sozinha, ter um suporte, um caiaque, usar boia de segurança para ser visto, né? Também tem isso, porque a gente conhece vários locais que tem jet ski ou barcos de pessoas que acabam andando de uma forma indevida. Então a gente tem que estar preparado para a pior coisa que pode acontecer, né? Uhum. Não dá para brincar, não dá para menosprezar o risco que é inerente à atividade, né? Isso é um fato, né? Sim, sim, total. Thaís, vamos, antes de terminar, voltar aqui a falar do canal. Você já tem aí a data prevista para a sua tentativa no ano que vem? É o quê? Em agosto? É julho? É junho? Maio? Minha janela é do dia 9 a 16 de agosto. Ah, então pronto, é bem agora, daqui a um ano, né? Aliás, a gente está gravando esse episódio bem no comecinho
de agosto. O Joel está embarcando já já, né? A hora que Sim. esse episódio for ao ar, a gente já vai saber aí como é que foi a tentativa dele, né? E tomara que dessa vez ele consiga. Para quem não ouviu, ouça minha conversa com o Joel, que está tentando, acho que agora a quarta ou quinta vez, né, fazer a travessia, e no ano passado ele subiu o Everest, só para mudar um pouco os ares, né? Ele quer fazer Mas, os dois extremos do Everest, né? Na água e na terra. então, exato. E Legal. ele e eu já sei, eu não lembro, acho que ele não chegou a falar isso aqui, mas a gente mantém um relacionamento aí que a gente se fala de vez em quando. Aí depois do Canal da Mancha ele quer participar do Mundial de Ironman lá no Havaí, né? Uhum. Então, isso porque ele tem 70, vai ter 71 anos, né, na hora do Mundial. Mas, enfim, como é que está a tua expectativa? Como é que está aí o teu planejamento financeiro? Falem um pouquinho disso, né, para que a gente entenda aí como é que também é essa parte que não basta treinar, né, não basta só nadar, a pessoa também precisa correr no outro lado para poder financiar uma coisa tão custosa como é o Canal da Mancha. Sim. Para quem não sabe, o Canal da Mancha, o investimento é bem alto. Para você se inscrever é por volta de 3.000 libras, só a questão do barco. E também tem a parte da adaptação, de você chegar uma semana, até 10 dias antes da janela, para poder se ambientar com a temperatura da água. Como também tem essa questão do acompanhamento, de ser uma travessia que tem um perigo, né, grande devido à água fria, ventos fortes, correnteza, é importante ter um acompanhamento, principalmente do seu técnico. Então, essa parte de custo acaba aumentando devido a isso. E como eu te falei aqui no podcast, né, é um sonho que eu quero realizar com as pessoas certas para eu não me preocupar com outras coisas enquanto estiver nadando, e simplesmente só nadar. Então, com certeza o Nick, o Samir estarão lá comigo. Vincular os treinos com o trabalho está sendo um desafio, mas é algo que a gente já está implementando este ano Uhum. para se preparar para o ano que vem. Então, eu acho que o principal desafio é esse, sabe? A parte financeira, claro que é complicada, mas a gente está correndo atrás para ajudar nesses custos. Tem lei do incentivo ao esporte, a gente está tentando fazer um Legal. projeto para conseguir ajudar nos custos. Uhum. E também os meus alunos, todos os amigos, parentes, dando todo o suporte aí para a gente conseguir realizar isso daí da melhor forma possível. Você, é, você já se sente preparada hoje, psicologicamente, para enfrentar o Canal da Mancha? Ou é uma coisa que você também está trabalhando? É claro, cada treino ou, né, fortalecimento mental e tudo mais, treinamento mental, mas você acha que hoje, se você tivesse condicionamento físico, você tivesse que embarcar amanhã, você já tem as condições psicológicas ou é difícil de dizer justamente porque é um desafio que você nunca enfrentou? Eu acho que, assim, da parte psicológica eu estaria preparada, Michel, mas eu acho que ainda falta um pouquinho para eu estar 100%. No Uhum. sentido da água fria, viu? Porque eu ainda eu estou nesse processo de treinar em água fria. Aham. Final de semana a prova vai ser por volta de 19 graus, então já é uma preparação. Uhum. A prova de Portugal, de Marrocos também é em água fria. Então está no planejamento. Uhum. Eu confesso que assim, meu principal desafio realmente vai ser água fria, porque a parte mental e do desafio da metragem, eu me sinto confiante, Uhum. mas não é por esse motivo que eu vou deixar de treinar. A gente está no Claro, caminho certo. exato. Bom, depois do Canal da Mancha, vão vir o quê? Filhos? Vai engravidar? Quais são os planos?
E se fica alguma outra grande prova que você, ou desafio que você gostaria de participar, que já está aí pairando na tua cabeça, mesmo que, né, bem de leve ainda, já que o foco é o Canal da Mancha. Olha, foi engraçado, porque quando eu tomei a decisão de fazer o Canal da Mancha, a gente sabe que quando você acaba de tomar a decisão, normalmente você consegue se inscrever 2 anos, nos próximos 2 anos, devido à vaga mesmo Aham. da prova, né? E foi muito louco, porque eu conversei com o Nick, eu falei, eu quero fazer o Canal da Mancha. Foi ano passado, né? Aí ele falou, aí eu comentei com ele, provavelmente vai ser em 2025, porque as vagas são apertadas, né? Eu sabia que 2024 seria difícil e é importante a gente reservar o slot 1 e 2 devido às chances de atravessar o canal numa boa condição. Rapaz, você acredita que o Nicolas fez de tudo, ele conseguiu a janela no próximo ano? Slot 1 ainda. Então, você vê a ansiedade dele de finalizar esse desafio, que é um sonho dele também. Ele tem vontade de fazer, de nadar também o Canal da Mancha. Mas a ansiedade de ter filho dele está tão grande que ele conseguiu já marcar o canal para o ano seguinte. Não, é legal que ele está te dando esse apoio, e agora você falando que ele tem vontade de nadar o Canal da Mancha, para os homens acaba sendo mais fácil fisicamente falando, né? Não importa, ele vai participar da maternidade e tudo mais, mas ele não vai ter as alterações físicas que você e o período que você vai ter que se submeter praticamente de pouquíssima ou nenhuma atividade física para se dedicar aí ao rebento, né? Sim, sim. Mas, e o Nicolas, ele também curte travessias, ultramaratonas, ou em que nível que ele está aí do ponto de vista da natação? Ele adora, também dessa onda de provas de longa distância. Que Só legal. que devido às empresas, né, que ele tem a Swim House e uma escola de natação infantil, ele não está conseguindo treinar muito bem Aham. este ano, mas eu acho que é questão de tempo para ele poder voltar ao ritmo de treino e quem sabe também conquistar esse sonho aí. Uhum. Legal. No teu Instagram, eu vi que você já correu uma meia maratona em Vitória, você já fez uma maratona e você participa, ou participou com alguma regularidade aí nos últimos anos dessas provas de natação e de corrida, né, que são super interessantes, né? Você nada de tênis, né? E você pode usar palmar e tal. Eu vi as fotos, eu não conheço quase nada, mas é uma modalidade que eu acho bem interessante. E que pelo jeito está pegando pressão agora aqui no Brasil, né? Então nada um trecho, aí depois sai, corre um pedaço, aí cai na água de novo e tudo mais. É, como é que você encarou isso? Como é que você caiu nessa? Foi o convite, né? E por que essa história de correr maratona, meia maratona? Você correu quantas? Fala um pouquinho disso. E claro que eu vou acabar perguntando do triatlo, né? Porque, pô, você já nada tanto, você corre, já correu maratona. E não precisa, a gente não precisa falar nem de Ironman, né? Mas de participar de provas de triatlon, Sim, sim. já que você treina tantos triatletas, né? Quem sabe alguém enfim, te incentiva mais e te arrasta. Ó, eu tenho vontade. O Henrique é a pessoa que quer que eu mais faça o triatlo aí na vida. Então, Ah, é? com certeza não falta motivação. Mas assim, como eu fiquei com esse leve ranço da natação, depois que eu me mudei aqui para Campinas, eu utilizei a corrida e os aquatlons para eu poder treinar e experimentar algo novo. E assim, eu adorei, sabe? Porque eu me permiti aprender algo novo. E Uhum. como uma boa nadadora, eu sou uma péssima corredora. Então, eu lidei como um desafio mesmo, sabe? E passei a gostar da coisa. Então, foi um incentivo mesmo, sabe? De fazer algo diferente. Começou devido ao swim run, que é essa modalidade que você nada e corre de flutuador e tênis. O Nick, como eu falei aqui também, ele gosta de pesquisar provas diferentes e ele conheceu essa prova que é muito comum na Europa.
muito novo aqui no Brasil. E quando ele descobriu que ia ter uma etapa aqui no Brasil, em Paraty, ele me incentivou e incentivou o Samir também a participar. Então Ah, entrou que nós legal. três. É, Ah, que bacana. sim. Aí por isso que eu comecei a correr, por conta do swim run. Eu fiz a prova curta e o Nick e o Samir fizeram a prova longa. Eles fizeram uma dupla? Porque também é em dupla, não é? Ou tem individual? Sim, o objetivo do swim run é fazer em dupla, Tá. né? Só que aqui no Brasil não pegou muito, a maioria faz individual mesmo. Aham, Neste caso, nós três a gente fez de forma individual, eles não fizeram em dupla. tá. Mas foi bem legal, assim, é uma prova totalmente diferente. Eu acho que todo nadador que gosta de correr, triatleta também, corredor que gosta de nadar, fazer algo diferente, tem que ter essa experiência. Que legal. É fora do comum, sabe? Todo Uhum. mundo me pergunta, como assim você correu com tênis molhado? Eu falei, na hora você nem percebe, você Exato, nem sente. Então, foi bem desafiador e assim, igual eu fiz esse ano novamente, só que em dupla. Eu levei uma aluna de personal para fazer junto comigo. Em dupla é muito mais legal, viu? Eu acho que Mas a esse é dupla faz as duas modalidades, né? Fica claro isso, né? Não é que você isso, o uma tempo nada e todo uma junto. corre. Aham. Exato, Você só tem que exato. lidar com o ritmo uma da outra para concluírem juntas. Sim, sim. Exatamente isso. Então é muito essa questão de cooperação, de fazer algo junto com a pessoa que você gosta. Nossa, passou voando essas 2 horas que eu competi junto com ela. Foi muito legal mesmo, muito mesmo. Fora que Paraty é maravilhoso, né? Então, tem a questão do, enfim, do cenário, né, do visual e você de alguma maneira está transformando, uma competição que tenha Uhum. natação, mas num esporte em equipe, né, porque né, não adianta também você sair nadando e deixar tua aluna, tua amiga, teu parceiro para trás e vice-versa na corrida igual, né, então vocês têm que encontrar um meio termo desse equilíbrio. Você, você já foi assistir o Ironman ali em Florianópolis? Esse ano foi minha primeira vez. A gente ficou na casa do Mundo Tri. O Nick, Legal. como ele é dono da Swim House, ele entrou Ah, pela Swim por isso que eu House. conheci a Swim House, por causa do Gabriel, tá certo. Eu lembro que o logotipo é super legal e tal, entendi, é verdade. Então vocês ficaram lá com o Gabriel. Sim, sim, total. A gente ficou assim, de quinta a domingo lá, Uhum, vivendo aquela coisa louca que é o Ironman Floripa. E eu, uhum. eu confesso, deu vontade, Ah, viu? Dá droga, eu ia te perguntar isso. dá Deu vontade, viu? vontade, né? Sim, sim. O que que é nadar 3.800 no mar? O problema é pedalar e correr depois, né? Ai, ai. Esse ano, Michel, uma amiga minha me mandou mensagem falando que ela estava vendendo a bicicleta dela. E ela é do meu tamanho. Eu confesso que, assim, deu vontade, viu? Mas eu tenho que pagar o canal primeiro, pelo amor de Exato, Deus. exato. Mas um dia eu vou fazer, porque eu acho o triatlo incrível, incrível. Eu tenho muita vontade de fazer. Eu não fiz ainda porque eu não tenho a bicicleta, mas, por exemplo, o aquatlon eu já fiz, gostei bastante. E Uhum. quem sabe um dia eu vou ter a, a experiência de fazer um triatlo. Legal. E vários nadadores que experimentaram o triatlo, que passaram pelo triatlo em diversas fases das suas carreiras, ou aposentados, ou tiveram resultados super legais, né? A natação, claro, a gente não precisa falar de resultados, mas a experiência é legal. Mas a natação dá um condicionamento físico para a pessoa que é básico, fundamental, né? Óbvio, né? Que o seu condicionamento físico é excelente. E a bike, que é o que acaba eventualmente assustando, cara, na verdade acaba sendo mais fácil, né? Porque é só fazer força, você precisa de um pouco de Uhum, equilíbrio e tal, né? A corrida, claro, gera um pouco de dificuldade, né? Para quem não está habituado, mas você já está. E uhum, você não vai ter questão nenhuma com a natação, que é uma barreira, já que você também trabalha com muitos triatletas, você sabe, né? Aquilo que eu falei, sim. as pessoas, tanto na natação de águas abertas quanto nas ultramaratonas, as pessoas de repente falam, eu já nadei quando eu era criança, aprendi a nadar e de repente volta para a água e quer fazer uma prova de 10, de 5, de
sei lá quantos quilômetros, é difícil. O triatlon, né, com esse apelo de Ironman e tal, nadar no mar não é das coisas mais fáceis para quem não está habituado, para quem não teve essa base, né? Então, você já tem aí dois aspectos das 3 modalidades que eu acho que são os mais complicados. Então, eu acho que você vai curtir, mesmo que seja uma prova mais curta e tal. Triatlo é uma modalidade muito interessante e tem essa história. É difícil, né, de conciliar os treinos, mas o ambiente é muito legal. Essa história de você mudar de modalidade, como você já experimentou na corrida, na natação, né, no swim run, é super interessante e divertido, né? E tem o aspecto da viagem, dos cenários, enfim, né, enfim. Mas legal. Você tem ídolos? Você tem pessoas que você se espelha, que você se inspira? Para terminar agora, de fato. Tenho vários, viu? O Samir é uma pessoa que me inspira e eu tenho a sorte de tê-lo próximo de mim. A Poliana Okimoto, a Ana Marcela, são vários nadadores. O Phelps, para mim, eu brinco, né? A gente teve a sorte de ver o Phelps nadando. Então, é um cara que realmente é fora da curva e eu acredito que não estarei viva até ver uma pessoa que fez igual ou algo parecido a ele. Tá difícil, então, né? Hoje, como os atletas estão se especializando, é difícil achar um atleta da natação que consiga fazer o que ele fez, né? Uhum. O cara nadava e ganhava 8 medalhas de ouro numa Olimpíada. Então, o que ele fez realmente é único. Então, são essas pessoas aí, e normalmente eu sempre escolho as pessoas que eu conheço de fato, tirando o Phelps, claro. Mas a gente tem vários atletas aí que são pessoas incríveis, não só no esporte, mas como pessoas também, que são inspiradoras. Legal. Bom, quem quiser te acompanhar, qual que é o teu Instagram? Thaís Santana. Thaís Santana 92. Thaís Santana, Thaís com H, Santana. O teu Santana é Sant, apóstrofe Ana, né? Mas no Instagram ele vai Santana. 92. Quem quiser então te acompanhar aí a tua rotina de treinos. Você dá aula na academia do Samir, tem site, tem um Instagram, né, do grupo do Samir, qual que é? Sim, Natação Samir Barel. Natação Samir Eu Barel. trabalho junto com o Samir na assessoria aquática online, atletas amadores de águas abertas, tanto iniciantes quanto pessoas que já têm mais experiência. E também na academia Move Aqua, em Vinhedo, onde eu dou aulas presenciais. Legal. E você faz análise biomecânica das braçadas, enfim, né, do estilo do nadador. Que, cara, a gente sabe, né? Eu não sou um nadador, eu fui jogador de polo aquático e me tornei triatleta. E até hoje eu tenho vícios que tá difícil de me livrar. Mas, assim, a diferença entre nadar minimamente bem, né, do ponto de vista do estilo, para quem se debate na água, é gigantesca, principalmente do ponto de vista da economia da energia, da economia das braçadas e tal. Então, é legal. Se alguém aí no Brasil inteiro estiver ouvindo, ou no mundo, né, eu tenho ouvintes em 140 países, e tiver interessado em pegar algum tipo de orientação, dá para fazer isso online, dá para fazer isso remotamente, ou eventualmente com encontros esporádicos? Como é que funciona para você poder dar uma calibrada no estilo da pessoa? Eu faço presencial e online também. A diferença é que no online o atleta ele é responsável para fazer a filmagem. Então ele faz a filmagem, tanto a parte Claro, aérea quanto submersa, e me manda. Legal. Pô, nada como a tecnologia, né? Ajuda muito. Então, muito. Thaís, muito obrigado, adorei. Boa sorte aí nesse teu ano, né? Nesses próximos 12 meses aí de preparação para o canal. E claro, não precisa ser em agosto, nem em setembro, mas de repente outubro, novembro do ano que vem, de 2024, você volta ao Endorfina para contar como é que foi ter ficado em pé ali, se você chegou na França e conseguiu erguer os braços ou não, depois de concluir a travessia do canal, tá bom? Se Deus quiser, eu realmente estou trabalhando muito para ter o melhor desempenho lá. A gente sabe que o Canal da Mancha, a gente
pode ter qualquer tipo de condição, pode ter a chance de eu chegar lá e não conseguir nadar por conta da condição climática, como já aconteceu. Então, eu tenho um pouquinho de sorte, espero ter sorte nisso. E a parte de preparação aí, a gente corre atrás nesse ano. E pode ter certeza que, se Deus quiser, estaremos conversando ano que vem para falar como foi aí. E ó, já te adianto que eu sei que vai ser difícil ficar em pé e levantar o braço lá, viu? Porque lá na França a praia é bem difícil, dependendo, eu posso até chegar nas pedras, vai ser engraçado contar sobre isso. Já que você falou, deixa eu só fazer aqui um comentário. Cara, você faz uma natação como é o Canal da Mancha, tão icônica e tal. Essa chegada, eu imagino que, não sei se na Ilha da Madeira, nos lugares como é que é. A Ilha da Madeira acho que tem uma chegada de fato, né? Porque acho que chega em praia. Mas essas chegadas são, em algumas travessias, talvez nessa da França, da Suíça, da Alemanha e da Áustria, acaba sendo um pouco frustrante, né? Você chega, né, num lugar assim, não tem a linha de chegada, né, com pessoas, né? Você chega, ficou em pé ali e tal, né? Precisa contar, acho que uns 10 segundos, alguma coisa para o barqueiro ver que você não cambaleou. Isso acaba tirando um pouco daquela coisa da chegada ou não tira? Tem essa diferença, igual você falou, as provas de desafio não tem esse pórtico de chegada, então é uma chegada menos emocionante. Mas eu acho que não tira muito não, eu acho que para o atleta e para as pessoas que estão no barco vai ser especial da mesma forma. Mas igual, por exemplo, no Canal da Mancha, eu sei que eu vou chegar, só vai estar eu lá, levanta o braço, o barco buzina e volta. É isso, sabe? Não vai ter aquela festa nem nada. Se tiver gente na praia, não vai estar nem sabendo o que está acontecendo. Exatamente. Então, a gente sente um pouquinho aquela saudade que tem de prova, da chegada, daquela energia. Mas acho que vai ser especial da forma que tem que ser mesmo. O feito vai estar feito, exatamente. Sim, Legal, sim. Thaís, adorei. Obrigado, mais uma vez, obrigado, Henrique Garrido, por ter nos proporcionado esse encontro que eu adorei. Boa sorte e até o ano que vem. Obrigada. Se Deus quiser, a gente vai estar conversando no ano que vem. Vamos sim. Saúde, viu? Amém. Você também. Obrigada, viu, Michel? De nada, prazer. Tchau. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e, se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.